Aí chegou uma hora que eu tava ganhando já uma grana, aí veio um dos donos do escritório, aí eu li um livro que mudou a minha vida naquele momento. Qual? O Geração de Valor, Ah, do Flávio Augusto, né? Porque você vê que, de novo, quem ganha... Eu falei logo no começo que para mim quem ganha é o empreendedor, né? E quando eu li esse livro, eu entendi isso. Porque você pode ser incrível sozinho, mas você nunca vai ser melhor do que 10 pessoas, por exemplo. Ou 20, ou 100 pessoas, tanto faz, é difícil. E aí esse livro me ensinou o poder do equity. E aí eu deixei de, então, ser um assessor de investimentos e passei a ser um empresário no mundo das finanças. Então eu mudei minha cabeça. E a minha cabeça já não era mais a cabeça de eu atender os clientes. A minha cabeça era a cabeça de treinar pessoas que atenderiam os clientes. Tá. E aí eu saí de uma pessoa, super encurtando aqui, mas de uma pessoa fui para 50 pessoas. Então eu tinha um exército de pessoas. Aí você criou um escritório seria um escritório de agente autônomo? Sei lá como é que chamaria isso. Seria isso, um escritório de investimento, de assessor de investimentos. Tá. E aí eu comecei a crescer pra caramba. Aí eu ganhei o prêmio do escritório Revelação no Brasil. Era da XP ou não? Era ligado à XP, né? Tipo, não era da XP, era meu. Só que eu tinha um acordo com a XP, então eu atendi os clientes por lá. E aí eu ganhei um prêmio do escritório Revelação em 2013. Caramba. A gente era em 5 meninos, cara. Eu tinha 22 anos de idade. E a gente foi em 5 meninos o escritório que mais captou dinheiro no Brasil inteiro. Caramba, meu. Nessa época eu trabalhava de 16 a 17 horas por dia mesmo. A gente tinha de 15 a 17 horas por dia. A gente tinha um quadro branco. Você já jogou Magic? Não, era famosão na época da Sabe escola. Sabe aquelas cartinhas Magic? Ou Pokémon, já jogou na época e tal? Tinha esse jogo chamado Magic. E a gente era muito fã de Magic. Nós 5, né? E aí a gente tinha um quadro branco. E aí esse quadro branco tinha o nosso nome. Então tinha lá Thiago, aí tinha Henrique, Rafael, Micael, Carlos. Tinha o nome de nós 5. E aí tinha os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, etc. E aí a gente entrava para trabalhar. E quando a gente ia embora, a gente escrevia no quadro o número de horas que a gente ficou trabalhando. E se a gente ficasse mais de 15 horas por dia, na média, de segunda a sexta, a gente tinha comprado na banca uma caixa de booster de Magic. E aí, se a gente trabalhasse mais de 15 horas por dia, você podia pegar um booster de Magic. E aí você abria. E aí seu deck ia ficando mais forte. E essa competitividade, uma coisa que parece tão besta, fez a gente trabalhar muito mesmo, de fato. E trabalhar muito fez toda a diferença pra gente. E aí, conforme a gente foi crescendo, passar do tempo, eu vendi o escritório. Depois eu criei um escritório, e aí eu tinha 80% do escritório, eu era dono de 80% do negócio, e aí eu pude vender o negócio por quase 3 milhões de reais na época, que era, cara, eu não tinha esse dinheiro nem próximo disso, ia mudar a minha vida drasticamente. Ainda mais eu que nasci e a vida inteira querendo provar coisa para os outros, eu era um cara muito inseguro nessa área. Então aqui para mim era a coroação, era o resultado, era o fechamento do ciclo. E aí eu tive uma oferta para vender o negócio. Meus sócios não queriam que eu vendesse o negócio. Aí acabou que eu fiquei na dúvida entre boto o dinheiro na conta agora ou eu vendo esse negócio para os meus sócios. Aí eu falei, cara, abre a conta de vocês. Aí um tinha R$0 na conta, outro tinha 0, outro tinha 0. Falei, cara, não dá para vocês comprarem de mim. E aí eles fizeram umas contas. Eu falei, cara, então faz conta aí e me vê como que vocês querem pagar esse negócio. E aí eles mostraram para mim uma conta que eles iam me pagar em 5 anos. Ou seja, com o próprio dinheiro do resultado do negócio. E aqui eu tive um grande aprendizado, cara, porque a decisão lógica te diz que você deveria vender pelo dinheiro, ao invés de você vender para quem não tinha nesse caso. E a minha decisão foi honrar quem estava comigo desde o começo do negócio. O meu primeiro funcionário foi o Henrique, que apertava parafuso na Mercedes e confiou em mim ganhando R$500 por mês. E aí eu vendi para eles. E aí passou 6 meses, o Henrique veio falar comigo. E aí ele me disse que estava precisando de uma ajudinha. Aí ficou mais 6 meses sem pagar. Aí voltou a pagar. Aí depois ficou mais 6 meses sem pagar. Cara, eles terminaram de pagar agora há pouco, faz meses atrás, assim, sabe? 10 anos, né? Então parece que foi uma decisão meio idiota, mas olha só. O Henrique, ele me indicou um empreendedor. E esse empreendedor virou meu sócio. Então ele vendeu um negócio muito relevante para o Grupo Primo. E esse empreendedor me indicou um outro negócio, que a gente também trouxe para o Grupo Primo, que virou nosso maior negócio hoje. Então veja só, acho que nada disso teria acontecido se não fosse pelo Henrique,
Então eu acho que as coisas demoram, mas a conta sempre fecha. Né? Então eu vejo que vale a pena você não ferir esse tipo de princípio e valeu a pena demais pra mim. Sim. Pô, e aí a história foi longa, cara. E aí você foi, em algum momento você resolveu ir pro YouTube pra gravar vídeo. Quando eu vendi o escritório, eu tinha um pouco dessa cabeça de, cara, eu preciso produzir conteúdo. É uma espécie de give back para as pessoas, né? Ajudar as pessoas. E tinha um youtuber gigante na época. Tinham 2 youtubers gigantes na época, né? Você tinha o André Bona, que tinha uns 20 e poucos mil seguidores. E você tinha a Nath também, que devia ter por aí. E eu falei, caraca, olha o tamanho deles, assim, que impressionante. E me atraía muito, né? A possibilidade da escala. Essa cabeça do empreendedor gosta da escala. E me atraía muito. Aí eu comecei a produzir também conteúdo. E aí eu lembro que eu fiz uma primeira publicidade na época. E acho que foi R$3.000. No Instagram mesmo? No YouTube. No YouTube. Não, eu não tinha Instagram na época. Ninguém usava Instagram na época. E aí eu fiz uma publicidade de R$3.000. Eu falei, cara, eu tô ganhando dinheiro sem fazer nada. Era um pouco essa sensação na época. Hoje não é. Mas eu ganhei dinheiro sem fazer nada, é o que eu pensava. Aí eu fui chamado para dar uma palestra. Sei lá, acho que eu cobrei uns R$3.000 também. Eu falei, meu Deus, para ficar aqui no palco eu tô ganhando R$3.000. Então isso começou a mexer comigo. Ao mesmo tempo eu comecei a ver os feedbacks assim, das pessoas.